Gente, para saber agora sobre essa pandemia que assusta o país, né, de coronavírus, assusta o mundo, na verdade, nós vamos com a Biane Souza, nossa repórter, fez um boletim de como está a situação no momento e logo em seguida nós vamos falar sobre esse assunto, respondendo a sua pergunta também. A Biane, boa tarde. Oi, Cláudia, boa tarde. Boa tarde para você que está ligadinho no programa Santa Receita. Segundo os dados mais recentes do Ministério da Saúde, o Brasil já tem mais de 200 casos confirmados de coronavírus. No sábado, eram 121. 1.900 casos ainda são suspeitos e 1.400 foram descartados. No mundo todo, 6.500 pessoas morreram da doença. São 170 mil casos no mundo e 81 mil são só na China. Para a gente ter uma noção, na Itália, apenas em um dia, foram descobertos 3.500 casos de coronavírus e 360 mortes. A Argentina fechou suas fronteiras com os países e muitos países e estados estão de olho nos aeroportos e também nas viagens. No Brasil, não foi diferente. O governo federal, junto com os estados e os municípios, também tomaram medidas para a gente conter a transmissão do vírus. Isso afeta diretamente nas escolas públicas, privadas, universidades, no transporte, na segurança, no comércio. Os estados com maior número de casos de coronavírus no Brasil é o estado de São Paulo, com 136 casos, o que representa 68% do total. Seguido do Rio de Janeiro. A partir de hoje, muitas escolas do estado de São Paulo e do Rio de Janeiro não estão mais abertas, estão fechadas, sem período de aula. Universidades também. O transporte público está bem preocupado e cuidando da higiene, tanto da sua estrutura como também dos seus funcionários. Muitas empresas trabalhando com home office, principalmente se as pessoas são maiores de 60 anos de idade. Espaços públicos fechados, espaços culturais fechados, muitos espetáculos que a gente tinha estreia esse mês e feiras e eventos também foram canceladas ou adiadas. Os campeonatos esportivos também. Centro de convivência de idosos estão fechados no estado de São Paulo por 60 dias. É importante a gente pensar bastante na prevenção. Nós temos muito famosos também que estão já com o vírus do coronavírus. É o caso do Tom Hanks e a sua esposa, a influencer Gabriela Pugliese e também os cantores Preta Gil e Di Ferreiro. Então, mais uma vez, é necessário a gente pensar bastante na nossa saúde e na saúde do outro. Lembrando bastante da nossa higiene, na questão de lavar as nossas mãos com água e sabão, utilizar o álcool gel, evitar os espaços com muitas pessoas, não compartilhar os nossos objetos pessoais, cobrir, o nosso rosto e o nosso nariz ao espirrar e ao tossir. Todos nós temos que cuidar da nossa saúde, mais uma vez, da saúde do próximo, porque nós também amamos muito a nossa família, as pessoas que estão à nossa volta, e é necessário que a gente tenha esse cuidado, não é, Cláudia? Eu volto com você para os estúdios. Tá certo, Biane, é verdade mesmo, olha aí, né, essas são as informações mais recentes e agora há pouco foi confirmado também, através da internet, que traz muita mentira, mas que também traz, né, em relação a isso, muita fake news, que a Fernanda Paes Leme também contraiu o vírus, também deu positivo, né? Então, um beijo para a Fernanda, que é filha de um querido amigo meu. Um grande beijo para vocês. Nós não tivemos o caso de nenhuma morte ainda no Brasil e me parece que a ficha não caiu ainda totalmente, apesar de tudo isso que a Biane falou. Eu vou conversar com a infectologista, a doutora Janaína Maria da Rocha Leite. Obrigada, viu, Janaína, por ter vindo aqui ao nosso programa, doutora. Os médicos também estão assustados, né, com tudo isso. Sim. O que acontece foi o modo como tudo chegou. De repente, o vírus ele é relativamente novo. Relativamente não, ele é novo, né? Começou 31 de dezembro, a gente teve casos já relatados outubro, novembro, mas passou para o mundo, né? Teve essa repercussão mesmo a partir de janeiro. E muito rápido, não? E muito rápido. Então, inicialmente, a gente começou com a epidemia na China, na região. Isso era só um surto no comecinho, né? Um surto na região, né, do epicentro da China. E logo a seguir a gente fez uma epidemia na região até que começou com a pandemia. Que significa que vários outros países do mundo, continentes, né, começou com aquela história de 14, 26... tantos países, até que agora todos os continentes foram atingidos. E é o que nós estamos vivendo. E de uma forma muito rápida, porque nós estamos aí em meio de março, praticamente, né? E você falou aí, em poucos meses, olha o que aconteceu. O que nos faz pensar que no Brasil está só no comecinho? Nós estamos, como dizem os especialistas, os estudiosos, o Brasil tem uma vantagem.
né? Porque começou na China, teve esses meses, depois foi para a Itália, para a Europa, e essa equipe que está comandando do Ministério da Saúde, capacitada, então tem direcionado os procedimentos para serem realizados de uma forma correta. Mas é preocupante, mas não existe pânico neste momento, mas existe a necessidade da gente passar a informação correta para as pessoas que não são da área da saúde. Eu lembro que na crise, né, do H1N1, houve também, até em outros países, você ia viajar, estava todo mundo com máscara, todo mundo muito preocupado, e nós tivemos várias mortes, inclusive entre jovens aqui. Mas me parece que o coronavírus, por ser mais desconhecido, eu não sei, as pessoas estão mais apavoradas. Sabe-se por quê, doutora? É um vírus novo, nós temos aí 90 dias de vida, né, sabidamente, desse vírus. Então, o que está acontecendo tem sido descoberto tudo de uma forma muito aguda. Então, acontece e descobre. E os estudos de tempo de permanência em superfícies, modos de transmissão, eles surgiram e estão surgindo e ainda há muitas dúvidas nesse período de 90 dias. Tem muita coisa que nós ainda vamos descobrir, né? Sim. Agora, circula por aí na internet, como eu falei, que traz muita fake news a respeito desse assunto, infelizmente, né? Porque é informação importante que se tem, a gente tem falado muito no programa e você vê em vários locais, é a prevenção mesmo, evitar abraço, aperto de mão, beijinho, contato com muitas pessoas em local fechado, essas aglomerações, lavar sempre muito as mãos, usar álcool gel, bom, isso tudo dessa listinha que você já sabe. Mas as pessoas, às vezes, acreditam numas besteiras que saem na internet. É preciso ter cuidado com fake news. Anti-inflamatório evita pegar coronavírus? Cura coronavírus? Não. É a última da internet aí. Todo mundo comentando. E anti-inflamatório é perigoso, não é? Tomar sem receita, meu Deus? Esse é o grande problema. Existem as fake news e a gente tem que ficar atento, porque isso eventualmente pode, inclusive, piorar o estado clínico do paciente, a ponto de demorar para ele procurar um serviço médico. Então, isso causa danos. E, além de tudo, o anti-inflamatório que eles estão falando do ibuprofeno, pelo fato do número na Itália ter sido alarmante, ainda não se sabe. Isso tudo é uma hipótese, uma possibilidade de ter acontecido, mas a gente não tem. Como a gente não tem muitas respostas para essa questão aí, inclusive modo de transmissão. Por isso que é feito todo esse aparato e por isso que é sempre divulgado uma série de outras questões. Tá certo. Vamos às perguntas aí do público do Santa Receita. O Marcos Teodoro pergunta, o álcool líquido pode substituir o gel com a mesma, né, eficiência? Eficácia. É de Minas Gerais. Boa tarde, Marcos Teodoro. Na verdade, substituir o álcool gel significa usar água e sabão, tão eficaz quanto. Então, na ausência do álcool gel, a água e o sabão. Isso até para limpar. Por exemplo, essa mesa, ela pode ser limpa com álcool gel ou água e sabão, é a mesma coisa? Não. Quando a gente fala de superfícies, a gente fala de álcool líquido, 70%. Tá. Quando a gente está relatando a questão do modo de higienização das mãos, para o contato com uma outra pessoa ou para se proteger, para me proteger, aí a gente fala do álcool gel. E é tão perigoso, né? Porque você já imaginou se as pessoas encontrarem o álcool gel começarem a sair por aí com garrafas de álcool, né? É perigoso. Então, não, tá, Marcos? Agora, vamos à próxima. É a Neia. Boa tarde. Fiz uma cirurgia para retirada de lipossarcoma e estou no 2º ano de controle do tumor. Tenho 51 anos e sou hipertensa. Estou no grupo de risco? Os cuidados devem ser os mesmos ou devo ter mais atenção? Ela é de São Paulo, capital. Neia, boa tarde. O grupo de risco, ele é um grupo que exige de nós mais cuidados. Então, pacientes hipertensos, pós-quimioterapia, pós-procedimento cirúrgico, pacientes portadores de doenças cardíacas ou fumantes, por exemplo, o nosso cuidado, idosos, deve ser redobrados. Isso significa que a gente higieniza as mãos, só que a gente não pode esquecer do contato. O contato, nesse momento, é isolamento. Seja ele um isolamento social ou seja um distanciamento entre as pessoas. Então, você faz sim, né, parte do grupo de risco e todo o cuidado que você vai ter, ele vai ter que ser muito mais delicado para que a gente tire você desse risco maior de adquirir a doença. Procurar evitar sair de casa, então, no caso dela.
Então, é o que nós estamos colocando, a questão do isolamento social. Tá. Né? O isolamento social, só puxando esse gancho, se você me permite, é ficar em casa. Né? Então, há muitas pessoas que ainda não entenderam a gravidade dessa situação. Não tem pânico, a gente consegue fazer adequadamente, mas é o momento que exige de nós que cada pessoa faça a sua parte. Então, não adianta fechar as escolas, ficar em casa, eu eventualmente vou fazer o home office em casa e eu sair e viajar para uma praia. Não, isso não está valendo. É o que vem acontecendo. Exatamente. Então, Ou então lotar supermercados e sair comprando tudo para ter esses itens aí e os estoques em casa. É outro absurdo. A gente não está nesse ponto, não há essa necessidade no momento. O que exige é a gente se cuidar e tomar conta do outro. Principalmente quando a gente tem contato com essas pessoas como a Néia, que fazem parte do grupo de risco. Então, problemas cardíacos? Problemas cardíacos, pulmonares, os pacientes que fazem hemodiálise, por exemplo, pós-operatório, fumantes, idosos acima de 65 anos, 60. Todas essas pessoas têm que tomar cuidado. Se não precisa, não saia de casa, né? É isso daí. A não ser se necessitar mesmo sair de casa. É o que você falou, também não adianta, fecha a escola e as crianças ficam na rua, né? Em contato aí, e junta, mais do que na escola ainda, também não dá certo, ou numa praia. E agora, doutora Janaína, responde a pergunta da Geni, né? Que está lá preocupada. Existe alguma outra maneira? Oi, Geni, novamente, a questão da higienização das mãos, ela é feita com álcool gel se você não tem a possibilidade do álcool, da água e do sabão ou sabonete. Na ausência do álcool gel, que é muito mais fácil e muito mais rápido, a água e o sabão é o suficiente para que você diminua a chance de transmissão dessas outras doenças, incluindo o coronavírus. E se pede tanto para lavar as mãos, porque eu toda hora estou tocando em alguma coisa. E o vírus, ele permanece vivo durante algum tempo na superfície, não é? Quanto tempo, doutora? Mais ou menos pode permanecer até 9 dias. Então, Olha isso só, significa que... Por isso que a transmissão é tão grande assim. Exatamente. Então, eu tenho não só a questão da higienização das mãos, e por isso que a gente tem a questão da higiene ambiental como um fator extremamente importante para diminuir a transmissão. Porque você espirra, você tosse, você transmite na superfície ambiental. Então, a questão do ambiente também é muito importante. Agora, veja só, para dar um exemplo, carrinho de supermercado. Se alguém com o vírus, que nem sabe que está com o vírus e que não estava com a máscara, ou não tossiu, ou espirrou assim, ou com um lenço, isso foi para o ar. E do ar caiu numa superfície. E aquele vírusinho que caiu na superfície vai ficar naquela barrinha do carrinho 9 dias. É isso daí. Então, a questão da higienização é de extrema importância. Quando a gente fala como é que a gente faz a prevenção, higienização das mãos, só ela não é suficiente. Ou, por exemplo, usar só a máscara também não é suficiente. Então, a gente tem uma associação de situações, de modo, para a gente diminuir a transmissão. Agora, será que eu pego esse vírus respirando? Assim, ele pode estar no ar e Sim. abrir a boca e catei? Há várias formas de transmissão. Uma delas é através do ar, tosse, espirro. A outra é através do contato direto. Então, supondo eu tenho coronavírus, tenho contato com você através de um beijo ou de um abraço. Por isso que a gente está colocando distanciamento entre pessoas e até mesmo através de superfícies. Então, 1 metro é suficiente para evitar isso. Porque quando a gente fala, sai partículas, né? Exatamente, saem gotículas na verdade. Exatamente. Então, gotículas que são partículas bem pequenininhas, mas o vírus pode estar lá. Pode. E se eu estou muito próxima, isso pode ir para a pessoa. Agora, já acontece no Brasil a transmissão comunitária. Isso, tem 2 estados hoje, né, até esse momento. Rio de Janeiro e São Paulo, a gente tem a chamada transmissão comunitária. O que isso significa e qual é a gravidade disso? Na prática de prevenção não muda absolutamente nada, né? No sentido de higienização das mãos, evitar coçar os olhos, o nariz e a boca, a questão do ambiente de limpeza, de higiene ambiental, mas você tem uma quantidade de pessoas que vão ficar mais adoecidas pelo Covid-19, já que eu não preciso ter vindo de uma área de transmissão, como Itália, qualquer outro país. Porque antes o cuidado era mais com quem foi viajar. Exatamente. Agora, hoje já não. A Vânia faz uma pergunta interessante aqui. Me parece que na China
já aconteceu. Minha dúvida é, uma pessoa pode ser contaminada mais de uma vez pelo coronavírus, considerando que a previsão de fim da doença é até meio do ano? Ela é de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Vânia, boa tarde. Essa resposta a gente não tem até o momento. A gente sabe que muitas pessoas adoeceram do Covid e a maioria está indo bem para casa. Só que a gente não sabe se essa imunidade, essa resposta, ela vai ser definitiva ou não. Né? Então, essa resposta, nesse momento, a gente não tem. Os estudos têm demonstrado, parece que está acontecendo que, a partir do momento que eu pego, que tem a transmissão do corona, que eu desenvolvo a doença, parece que eu não vou ser mais uma potencial para pegar novamente. Mas essa resposta, neste momento, a gente ainda não tem. Eu vou pedir para você voltar, porque ficaram muitas perguntas, se der, doutora, claro, para a gente esclarecer o público. Mas queria saber ainda como é feito o diagnóstico e como se dá a recuperação de uma pessoa com corona. Tá. O diagnóstico é um diagnóstico clínico, né, quando a gente tem sintomas respiratórios do tipo tosse e coriza, ou eventualmente os olhos lacrimejando, febre. Lembrando que as pessoas portadoras de doenças crônicas ou idosos, eles podem não apresentar febre. E, nesse momento, com a questão da pandemia, qualquer sintoma desse, associado ou não, ele pode ser já levantado a hipótese de Covid-19. O diagnóstico ele é feito através de um exame, que é o exame de SWAB, né, em que é utilizado uma cotonete, uma haste, que é introduzido nas duas narinas, uma em cada na região do final da boca, que é a orofaringe, e daí a gente faz a análise do vírus. Como é que uma pessoa se cura? Através de sintomático. A gente não tem cura até o momento, a gente não tem vacina para isso, a gente não tem um remédio específico para o coronavírus, mas a gente sabe que a maioria das pessoas, elas vão se curar da doença. E através de sintomático. O remédio para febre, um remédio para dor, uma inalação eventualmente, se tiver com secreção. Até o momento a gente tem muitas dúvidas em relação. Como eu disse, o vírus só tem 90 dias se a gente for pensar. E mesmo, apesar de tantos cientistas estarem trabalhando, a vacina é uma coisa que ainda demora um pouco. Sim, todos os dias, novas informações. Eu queria agradecer, obrigada, doutora, por ter vindo. Volte, por favor, que nós vamos guardar, viu, essas perguntas que vocês fizeram para o retorno da doutora aqui.